Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Se você é mais clássico assim como eu, você viveu um período bom da sua vida aí sem internet, né? A gente não sabia das coisas tão rápido como a gente sabe hoje em dia. A coisa mais rápida que a gente tinha era a televisão e o rádio. E muitas vezes até a gente só sabia das coisas no dia seguinte, quando saía a notícia no jornal. Mas você já parou pra pensar que essa demora de comunicação também podia atrapalhar muito nas horas importantes, né? Como que você ia tomar a maior decisão do mundo assim, né? Que é salvar o planeta sem saber o que estava acontecendo nele. Então hoje eu vou te mostrar algumas situações em que o mundo só não foi pro saco por pura sorte. Tá preparado? Pegou o seu traje nuclear aí? Então certo, então vamos começar? Então vambora! Eu vou começar aqui com um belo argumento, né, de como é que a informação pode evitar até mesmo uma guerra. Você já ouviu falar na guerra de 1812? Eu vou te falar que a internet podia ter evitado essa guerra, né? Na verdade, até se tivesse um telefone, podia ter evitado essa guerra. Os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, isso você já tá cansado de saber, né? E você sabe que eles se tornaram independentes. Só que os Estados Unidos nem sempre foram tão unidos assim, porque o norte lá dos Estados Unidos apoiava o Reino Unido e o sul apoiava a França. Reino Unido e França, você já deve saber que eles eram muito inimigos, né? Você já entendeu onde eu quero chegar, né? A treta ia ser feia. Eu estou sentindo uma treta! O que estava acontecendo? Ó, nessa época, os Estados Unidos resolveram assim, porque eu quero abrir o mercado, porque eu quero fazer negócios com diversas etnias, diversos países, né? Isso tudo era ali para fazer negócio com a França. Só que a Inglaterra olhando aquilo e falou assim, meu Deus, eu estou sendo traída dos Estados Unidos. Eles vão fazer negócio com a França. Fez o quê? Começou de pirracinha, né? Começou a atacar os barcos dos Estados Unidos. Mas só que eles falaram, não, mas não pode, você vai atacar os meus navios? Olha só que tristeza. Só que isso aí aconteceu durante algum tempo e tal, mas só que depois a Inglaterra colocou a mão na consciência e falou assim, peraí, mas pra que eu tô atacando o navio dos Estados Unidos? Vamos fazer uma assembleia aqui e a gente começa, pronto, vai resolver tudo, a gente não vai mais atacar ninguém. Eles fizeram a reunião, fizeram tudo certinho, resolveram legal, falaram assim, beleza, pode mandar o barco com a mensagem para os Estados Unidos. Aí eles vão saber que a gente não quer mais guerra nenhuma. Por exemplo, peraí, mandar de barco? Essa mensagem ficou ali um século para chegar nos Estados Unidos. Passou 2 dias. Como eles não estavam sabendo de nada, os Estados Unidos resolveram declarar guerra à Inglaterra. E essa guerra durou de 1812 até 1814 e foram mais de 3.800 soldados baleados porque uma informação deixou de chegar no lugar que ela precisava na hora que ela precisava estar lá. Então, se tivesse a internet ou o telefone, pelo menos, né, teria salvado muitas vidas. Mas, além de guerra, a falta de comunicação instantânea também pode gerar um pânico generalizado, né? Porque você já ouviu falar na transmissão de Guerra dos Mundos de 1938? Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles. Deixa eu te explicar o que aconteceu certinho. Ó. Em 1897, tinha um carinha lá que se chamava Giovanni Virginio. E ele era um astrônomo italiano que começou a mapear Marte. Só que a partir do momento que ele estava vendo os negócios, falou, nossa, Marte é tão bonito, né, e tal. Ele começou a nomear as coisas em Marte. Então ele começou a chamar, por exemplo, as áreas escuras que ele via e as áreas claras de mares e continentes. E as linhas que ele vinha lá mais sombreadas, ele começou a chamar de canais. Mas desde que você assiste a sessão da tarde, você sabe que um erro de tradução pode deixar o negócio muito desinteressante, né? Ou fazer uma confusão danada. Uma dupla da pesada, aprontando confusões tamanho família. Ele também vai arranjar muita confusão e conquistar os mais belos corações. Então, quando ele falou isso e traduziram isso, ficou meio que entendido que existem canais construídos, né, em Marte, ou seja, que tinha uma civilização inteira em Marte. Tá, aí chegou um astrônomo americano que se chamava Percival Lowell e começou a levar isso muito a sério. Ele começou a estudar isso profundamente e ele até chegou a publicar 3 livros sobre isso. Praticamente, esses caras aí, meio que sem querer, criaram as coisas de ficção científica. E sabe quem que se inspirou nisso para fazer uma história? O H.G. Wells, que era um escritor britânico que fez o livro Guerra dos Mundos. Esse livro contava um formato meio jornalístico, assim, uma história sobre uma invasão alienígena. Só que, baseado nisso, o Orson Welles, né, que era um ator, que ele ficou muito conhecido depois pelo Cidadão Kane e tal, ele teve uma ideia boa, na verdade, era uma ideia legal. Montar um programa de rádio para contar essa história como se ela estivesse acontecendo ao vivo. Só que muita gente não pegou o início dessa transmissão, dessa história, falando assim, isso aqui é só uma dramatização, não fujam para as montanhas, porque o pau não vai cantar de verdade, é só uma mentirinha. E muita gente
começou a se desesperar e correr para as montanhas, até porque eles não tinham meio de saber se aquilo era verdade ou mentira. Então eles estavam se preparando mesmo para o apocalipse. Não tinha uma rede para confirmar se as coisas eram falsas, verdadeiras, o que estava acontecendo no mundo. E imagina do jeito que era antigamente, se isso aí não caía em outro país, né, ou pegava uma transmissão em outro país, ia dar treta pra caramba. Bom, mas eu vou te contar mais uma história bem interessante, você vai gostar. De como um carinha só salvou o mundo só no instinto. Olha só, o ano era 1962 e a gente estava no período da Guerra Fria. Você deve saber que a Guerra Fria foi aquele pedaço de tempo ali que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que a União Soviética e os Estados Unidos estavam meio que se estranhando ali por causa das ideias, falando assim, ah, porque o comunismo é muito melhor que o capitalismo, ah, mas o capitalismo é muito melhor que o comunismo e tal. E chamou de Guerra Fria porque ninguém tacou um míssil em ninguém, né? Ficava só naquela discurso ali, aquela tensão total. E um ponto, aconteceu uma coisa muito séria, porque olha só, Cuba se tornou comunista e tava ali bem no quintal dos Estados Unidos, né? Eles falaram assim, oh my God, não podemos deixar aqui no nosso quintal alguém comunista. E nesse meio tempo, a União Soviética colocou um monte de uns mísseis nucleares ali. Por quê? Porque lá era um lugar mais perto dos Estados Unidos, sacou a ideia? Só que os Estados Unidos estavam reclamando muito e tal, mas eles tinham colocado na Turquia e na Itália uns mísseis bem direcionados para a União Soviética, porque estava bem pertinho ali. Aí começou aquela tensão, né? Não, porque você tira o míssil, não, você tira o míssil e não sei o quê. E os Estados Unidos começaram a bloquear os navios que chegavam ali em Cuba, né? Aí a União Soviética falou assim, não, mas você não pode fazer isso. Nós estamos em águas internacionais, você não tem direito nenhum de fazer nada. E blá, 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 briga e tal. E os presidentes estavam tentando resolver a parada inteira. Mas enquanto essas negociações continuavam, né? Um dos submarinos da União Soviética chegava ali de mansinho e tal. Só que eles foram detectados e os navios dos Estados Unidos começaram a jogar umas bombas para eles poderem voltar para a superfície e se identificar, que era tipo assim, uma coisa normal da época. Aí que vem a importância da comunicação que eu te falei. Porque olha só, eles estavam tão fundo, mas tão fundo, que eles não tinham nenhuma forma de saber o que estava acontecendo no mundo. Nem porque eles tinham um rádio lá para comunicar com Moscou, nem isso dava para saber. Tanto que para alguns dos marinheiros que estavam lá dentro, né, a Terceira Guerra Mundial podia ter começado. E as instruções para eles eram bem claras assim, ó, tipo assim, é que nem pai mandando instrução. Você foi atacado? Não, pode tacar um míssil nuclear sem dó, não tem problema nenhum. E o que aconteceu? Quando eles viram essas bombas atacando e tal, eles falaram assim, pronto. Aí o capitão falou, eu tô achando que a Terceira Guerra Mundial começou, hein? Vão começar a atacar os Estados Unidos. Só que para essa decisão precisava de mais 2 capitães. O segundo também deu ok. Mas aí que entra o nosso querido Vassili Akipov, que era o terceiro capitão. Ele falou que não concordava em jogar o míssil não. Ele tentou convencer todo mundo de que aquilo podia ser um ataque para eles emergirem, né? Irem para a superfície e mostrar o crachazinho deles. O cara era tipo um Sherlock Holmes moderno, né? E ele falou tanto, mais tanto, que ele convenceu todo mundo que ele estava certo. Desse jeito, tudo foi resolvido, né? Inclusive os países retiraram os mísseis que eles tinham lá. E mesmo sem comunicação, o Vassili Akipov salvou o mundo da guerra nuclear. Mas vamos voltar um pouco agora a 1956, que a gente vai falar de um cara que quase por um errinho de tradução quase matou todo mundo, né? Então, o que aconteceu? O Nikita Khrushchev, que era o líder da União Soviética, falou que ia fazer um discurso lá em Moscou para as nações ocidentais. Aí tá, todo mundo ficou esperando, o que será que ele vai falar? Tava ele lá, do lado comunista e tudo mais, e em um determinado ponto o cara vai e fala, nós vamos enterrar vocês. Como assim você vai enterrar isso? Aí isso foi notícia em todos os jornais da época, né? E principalmente nos jornais americanos. Eles começaram a ficar com medo da guerra nuclear, porque você já viu os americanos, né? Tudo é medo da guerra, tudo, o pau quebra. Mas só que mais um erro de tradução aconteceu, porque na verdade eles tiraram de contexto. Não é que seria uma coisa boazinha a coisa que ele tava falando e tal, né? O que ele quis dizer era que o comunismo ia engolir o capitalismo. Que era tipo praticamente assim, o comunismo é uma questão de tempo, ele vai engolir o capitalismo, porque é o negócio certo a se fazer. E foi uma treta danada pra esse cara se retratar, né? Imagina só se uma época que tem internet, que as pessoas têm acesso à informação. E saiu no jornal, o pessoal acredita e não tem mais um feedback nenhum. Quase que isso aí também gerou uma guerra daquelas. Bom, mas até aqui você já sabe que a Guerra Fria foi um dos períodos de maior tensão no mundo, né? Todo mundo louco pra atacar uma bomba no outro, tava só esperando a oportunidade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece a história do Stanislav Petrov? Nossa senhora, rapaz, esse cara aí teve muita coragem, viu? Porque mesmo sem internet, ele também salvou o mundo. Mas deixa eu te explicar a parada aqui. É o seguinte, o Petrovinho nasceu em Vladivostok em 1939. Ele se formou na Faculdade de Engenharia da Força Aérea Russa e era o coronel do Exército
Vermelho, que foi um exército criado lá na Revolução Russa. Pois é, mas em 1983 ele foi colocado em um posto muito importante. O que ele fazia? Ele ficava lá num bunker assistindo um radar que recebia informações de um satélite, que era a coisa mais avançada na época, né? Que o exército russo lá se orgulhava muito da tecnologia deles. Eu não sei se você lembra, mas eles estavam até mais avançados em uma determinada época na corrida espacial contra os Estados Unidos. Pois é, mas o que esse satélite vigiava? Ele olhava se os Estados Unidos tinham lançado mísseis contra a União Soviética. Pra quê? Pra eles poderem contra-atacar. Tipo assim, não era o Petrov que lançava, ele tipo assim, estão contra-atacando, pum, botão vermelho e... Não era isso. Mas ele que tinha o poder da palavra, de qualquer coisa que ele falasse pra alguém dos superiores dele, podiam disparar as armas nucleares. Mas só que olha só a situação, tá lá, mais ou menos naquela hora do sol se pondo, né? Aí o alarme começou a tocar. Assim, uai, o que é isso, né? Era um míssil vindo pra União Soviética? O satélite tinha avisado que tinha um míssil em direção à União Soviética. Pensa você nessa situação, o que você ia fazer? E segundo o sistema, depois de mais uns minutos, mais alguns mísseis foram lançados. O Stanislav fala que todo mundo da equipe dele lá já tava doidão, meu Deus, estão atacando a gente e tal, porque isso aí ia significar a Terceira Guerra Mundial. Mas só que, sabe quando tem alguma coisa que você fala assim, tem alguma coisa que tá errada, não tá encaixando direito? Porque teoricamente um ataque pra valer manda os mísseis todos de uma vez, né? E não um de cada vez. Aí ele ficou meio naquela dúvida, tipo assim, como que ele ia poder tirar essa prova? Aí ele falou assim, talvez se eu pudesse olhar pro céu, mas já tava escuro, não tinha como ver os mísseis chegando, nem nada disso. E por falta de uma comunicação em tempo real para ver o que estava acontecendo no mundo, as pessoas dentro daquela sala entraram em pânico. Mas só que o Petrov resolveu agir, até porque ele não queria começar uma guerra. Então o Stanislav ligou para os poderosos chefões de lá e disse que aquilo lá era um alarme falso, mesmo ele não sabendo disso. E felizmente, realmente era um alarme falso. O que eles chegaram à conclusão depois é que o sensor do satélite confundiu o reflexo de uma nuvem e ativou o negócio todo. Mas você acha o quê? Que o exército russo ficou feliz com ele, deu um prêmio de medalha, de nada disso? Porque isso mostrou que o equipamento deles não era tão bom assim, né? E meio que ele foi repreendido por isso. Essa história mesmo só saiu pra mídia 15 anos depois do que aconteceu. Mas até hoje, o Stanislav é reconhecido no mundo inteiro como um herói. Bom, meu amigo, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, como eu gostei de fazer. E faz o seguinte, ó, que história mais você quer saber? Põe uma sugestão de tema, né? Tem mais vídeos pra você assistir aqui. Se você se inscrever no canal, você vai receber todos eles. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda quarta e todo domingo eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!